justiça, ó Senhor, sou inocente. Só em Ti confiei e não vacilo. Sempre tive diante dos meus olhos o Teu amor e prossegui fiel no Teu caminho. Me tira daqui, 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 me tira daqui. Ora, hoje, na segunda etapa do olhar feminino do cinema nacional, nós tivemos uma grande satisfação de nós estamos assistindo obras sensacionais e o Cine Clube Satélite tem a grata satisfação de receber você, minha querida. Essa cineasta, 11 prêmios, não só do cinema nacional, como internacional. Uma salva de palmas para ela. A noite é sua. Vou sentar aqui, ficar mais pertinho, né? Carlos, boa noite, obrigada pela presença, é um prazer mostrar o filme aqui no SATED e estou muito feliz com o convite, muito obrigada. Eu, como roteirista, tá? Tô morrendo de inveja. Ah, é? Porque o Jean-Claude... Sabe que eu estou feliz. Eu terminei de escrever um roteiro hoje, que é a antítese. E eu vou mandar para você. Eu guardo um conflito, porque o comportamento que você deu aos seus personagens me causa um conflito. Porque, mas é terrível. Porque dir-se-ia que se trata de um filme de um diretor machista, né? Paradoxalmente, é uma diretora, né? Segundo algumas obras que eu tenho visto, quando a mulher se torna assim um objeto, entende? O autor da história é machista. Quando é o contrário, é feminista. Então, esse conflito que parece que a humanidade contemporânea tem a deslindar, porque é realmente contraditório. Esta filha, ela participa como personagem, fala aí num lance rápido, uma palavra e você não, né? Mais ou menos isso. É uma antiga moral. Diz que o amor dos filhos pelos pais, no caso essa filha com essa mãe, ela literalmente ela participa sim, ativamente sim, da morte da mãe. Isso dá um nó realmente na consciência do público moderno, contemporâneo, né? Eu ainda não disse tudo, mas é o que de pronto assim me ocorreu. É um abismo. Essa história, que é uma história do Fernando Bonassi, roteirizada pelo Jean-Claude Bernardet e pelo Roberto Moreira, a história original era contada do ponto de vista do personagem masculino, que não tinha nome, né? E aí eu propus inverter o ponto de vista, contar a história do ponto de vista da mulher, mas isso é estrutural, não é uma coisa assim. A ideia é que, como é um trabalho, né, feito em 4 paredes, o que eu busquei primeiro foi fazer essa inversão para contar a história do ponto de vista de uma mulher que tem um sonho pueril quase, né, de ser feliz em Miami, de ser catapultada para um lugar de felicidade muito distante, né, daquilo, né, onde mora a mãe, o cara de quem ela está noiva há 10 anos, e que por ter rompido com ele, esse cara entra na casa dela e invade para segurar esse noivado, que é uma coisa muito recorrente, né? As pessoas às vezes fazem loucuras para segurar alguém em nome de alguma coisa, né? Porque, né, se for pensar na vida, a vida vai indo, tem outros rumos. Hoje em dia a gente vive sem tantos preconceitos quanto alguns personagens, quanto esses personagens retratados aí. Então, assim, não sei o que a mulher em geral busca, mas essa personagem, ela busca Miami, né? Tudo que isso significa.
aí, exatamente, é o paraíso. Tem um filme que eu acho muito interessante, que eu não lembro como chama, em português, é Carlitos Way, com Al Pacino, um filme do Brian De Palma, que começa ele morrendo, né? E aí ele vê um anúncio de um paraíso tropical nas Bahamas. E aí era tudo que ele queria, era aquela paz, né? Aquele sonho de paz e realização. Acho que é esse o sonho da Dalva, né? Dessa personagem nesse filme. Ela quer uma coisa. E nessa época, hoje não tanto, hoje está acontecendo o inverso, né? Os brasileiros que foram para os Estados Unidos estão querendo voltar para o Brasil. Mas nessa época tinha essa coisa, né, de que tudo que era exterior ao Brasil era melhor do que o Brasil, tudo que era fora era melhor, tudo que era o outro era melhor, né? Qualquer coisa é melhor que eu, do que aquilo que eu tenha. Então a Dalva, ela representa um pouco essa coisa do colonizado, né? Exatamente, ela é bem esse tipo colonizado. E o Vitor é, né, aquele cara que quer segurar aquela mulher, né? Enfim, de qualquer jeito, ele quer ela a qualquer custo, ele entra na casa, ele não tem muito bem um plano, né? Ele é esse personagem que não que o filme seja uma alegoria, mas ele, né, esses personagens, pra gente, né, eles expressavam isso, né? Esses personagens brasileiros também, mas que não são só brasileiros, sem projeto, né? Não é que eu quero ir daqui, chegar em algum lugar, né? Não tem projeto nenhum, só tem um desespero, né, em forma de bomba. Então ele vai para a casa dela meio para devolver as coisas, mas também ele leva uma arma. Ele não tem projeto de sequestrar, nem sabe que aquilo é sequestrar, eles ficam sabendo através da televisão, porque eles têm consciência de que aquele drama pessoal tem um nome, né, sabe? É um assalto, roubou, entrou na casa, manteve refém, é sequestro. Teve alguém, é sequestro. Exatamente, nem essa consciência, né, tamanho grau de desespero e primarismo que esses personagens estão vivendo. E uma outra coisa também é que, na ocasião, pouco tempo antes, tinha tido um episódio que me deixou muito chocada, muito tocada, que é, vocês lembram, né, aquele programa Aqui Agora, na TV Cultura? Eles iam lá com a câmera e ficavam... SBT. No SBT. Jamais faria um negócio desse. Jamais faria. Não faria. De jeito nenhum mesmo. Nada a ver. E teve um programa que o repórter estava lá e ele flagrou uma mulher que se suicidou, vocês lembram, né? E eu fiquei chocada, porque eu falei, meu Deus, né, essa mulher deve estar num grau de angústia, num desespero. E aí tem uma câmera ali, aquele desespero pessoal, né, secreto quase, digamos, né, que talvez só a família dessa pessoa pudesse partilhar, virou um espetáculo, e aí a audiência do programa foi lá para cima. E como tinha esse livro do que o Fernando tinha escrito, o Fernando é meu amigo, e ele sempre falava, faz uma adaptação, e chegou uma hora eu falei, vou fazer, porque eu gostaria de contar a história do lado de dentro, né? A câmera, ela aparece, ela estabelece quase o sequestro, né? Porque a câmera, ela é o social, ela representa, né, falando em tragédia grega, aquele lado oculto que realmente é a grande curiosidade que mantém realmente as massas sequiosas de sangue e horror, né? Exatamente, que esse é o hipnotizadas, e realmente esse outro lado da Lua, não é? Isso é impressionante e é um cotidiano nosso, entende? E aí entra, parece que aí nessa sua costura aí do roteiro, da história e tal, uma percepção assim de uma situação insolúvel, não é? Que é o da violência, do desespero, principalmente no meio urbano, né, que o indivíduo não tem espaço para se expandir. Então ele acaba introjetando para dentro da sua própria vida, ou representado das quatro paredes, os horrores da própria vida no meio urbano, né?
Isso mistura realmente com a tragédia clássica, dos heróis clássicos fatalistas, né? Uma coisa assim patológica. É realmente um comportamento, uma circunstância patológica, doentia, não? Todos, né? Mesmo ela, assim, que não sabe onde vai, né? Ela muda de a mãe, traga a própria mãe. Ela só quer que acenda a luz. Agora, esse filme, do ponto de vista, né, dessa coisa de mulher, ele foi muito legal para mim, porque por conta de um monte de problemas dramatúrgicos, como aquilo que eu estava dizendo, né, que no livro a personagem feminina, que também não tem nome, né, porque o Fernando escreve personagens sem nome, né, ele chama o homem, a mulher, e quando você vai fazer um filme tem que, mesmo que um não chame o outro, né, você precisa, né. Ou uma não, convenção, né? Mas precisa, né? Uma convenção, ou não, né? Também você pode falar o homem, mas aqui, como tem essa levada realista, precisava dar nome. E aí ele virou Vitor e ela Dalva. Mas a personagem do livro, a feminina no livro, ela era vista pela ótica do homem. Então ela era completamente plana, né? Ele descrevia assim, a mulher chega na sala cabeceando as luzes do holofote, né? Então ela não fazia nada, né, essa personagem. Então eu propus essa subversão de ponto de vista, essa inversão de ponto de vista em relação ao livro. E isso levou a uma coisa interessante dos roteiristas, que é centrar o foco narrativo nessa personagem da Dalva. Então tudo que o espectador sabe, ele sabe porque a Dalva sabe, o espectador não sabe antes da Dalva. Então se o Vitor sai da sala e a Dalva fica, a gente só vai saber para onde o Vitor foi quando a Dalva for atrás dele. Né? Isso levou a uma espécie, né, de suspense, uma coisa interessante do ponto de vista formal, pelo menos para mim. Agora, relacionado a essa coisa da mulher, levou para mim a querer, eu me propus a partir desse filme a trabalhar como se fosse um inventário, né, dos aspectos da mulher em suas 3 fases arquetípicas, né? Que, enfim, arquetipicamente a mulher está associada a 3 fases, que são as fases da lua, que é nascimento, crescimento e morte, né? E eu terminei essa trilogia com a Antônia, né? Então aqui, nascimento, crescimento é a mulher madura, né? Essa mulher. Eu não sabia quem seria a plateia, né, aqui do satélite, quer dizer, evidentemente atores, mas eu preciso dizer que eu me sinto vinda dessa tradição, né, como pública paulista, e várias vezes me perguntam, né, sobre a relação desse filme com a boca. Eu digo, formalmente não há nenhuma, mas é evidente que eu venho dessa tradição, né, e da qual eu tenho muito orgulho, né? Porque é a nossa tradição aqui, porque durante, enfim, foi a coisa mais importante que aconteceu, né, durante muitos anos, em especial na década de 70 no Brasil. Esse filme são personagens, né? Quando você quer falar de alguma coisa, como eu te falei, esse personagem em desespero, sem projeto, ele mora na Moca, ele é operário, não tem mais operário, está acabando, não tem mais emprego. A gente fez questão de colocar isso, não para ele ser uma vítima da sociedade, mas um representante, resultado, né? Exatamente, de um Estado, não vítima, né? Mas um cara, ele não é o cara que põe fogo em índio, mas ele está perto daqueles jovens, sabe? Você disse que o filme não é alegórico, eu acho que tem uma carga enorme de alegoria. Inclusive, discutir a direção dentro de um cenário desse seria realmente redundância, porque você é uma excelente diretora, a gente já conhece, seria redundante realmente falar da direção, que está brilhante, como ela colocou, né? O ritmo e o enquadramento, toda a questão da direção está muito... Mas eu acho assim, o conteúdo estereotipado, né? Você mostrou, isso aí é um filme, quer dizer, a pretexto de mostrar o metalúrgico, o perfil do metalúrgico, ele não tem o perfil do metalúrgico, é totalmente falso. Daí ela é a alegoria, né? Em forma de alegoria tudo bem, né? Porque não é, você colocou essa coisa do
cara da Moca, eu acho que o cara da Moca aí talvez elucide essa questão, né? Que é o classe média baixa, né? O lado classe média, esse é o classe média. Você não é um metalúrgico. O metalúrgico tem outro comportamento, né? A mulher cabeleireira, a princípio eu vi também o negócio da cabeleireira, porque cabeleireira a gente vê mulher, não é alienada, que tem sonhos assim, absurdos, mas enquanto fora de uma realidade na qual ela está inserida, né? Então eu acho, só tenho isso a comentar, essa coisa, né, desculpa, mas de um olhar de classe média, um olhar de classe média equivocado de uma pessoa que não viveu aquilo que ele está tratando, um problema que ele não viveu. Daí o equívoco, né? Porque é normal, você não vivenciou o problema, você não sabe o que é o metalúrgico na acepção da palavra, o metalúrgico organizador não organizado. Então, cara, esse é o que é o metalúrgico? Não é, entendeu? A mulher, tudo bem. Então, eu acho só a observação que eu queria colocar é essa realmente questão desse conteúdo, né? Que tudo bem, não diminui o filme, mas mostra realmente esse olhar de uma classe média que não tá focando direito o problema social, quer dizer, o foco não está bem justo, ou se não, se é numa questão simbólica, né, alegórica, aí até vale, né? Porque o cara realmente que passou aí, o cara é um psicopata. Essa caracterização de Victor não é minha. Aliás, o Bonassi fez um grande sucesso. Ele é filho, o Bonassi é filho de metalúrgico e mora na Moca. Mas o olhar dele sobre o metalúrgico aí, a meu ver, está equivocado. Nunca tinha visto um filme do Bonassi. Só tinha lido críticas, comentários. É um cara que escreve livro, ele mesmo dizendo, agora resolvi escrever cinema. Eu falei, caramba, tomara que seja um puta cinema. Tá aí. A gente estudou juntas, né? Juntos. O Fernando e eu, enfim, por isso que eu acabei adaptando porque eu escolhi, né, nem foi bem que eu escolhi, né? Eu fui escolhida, assim, tinha um concurso, eu estava querendo filmar do Banespa, não tinha nada acontecendo em cinema, aí, né, o que eu faço? Aí eu falei, não te falei para você adaptar isso aqui, adapta aí. Aí eu escrevi o roteiro e ganhou. Eu falei, putz, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer esse negócio. E aí foram anos, né, assim, enquanto o dinheiro não saía, eu fiquei ali estudando, pesquisando. Primeiro foi praticamente um dos primeiros filmes depois do Collor. E eu tinha 100 mil para fazer, filmei com 100 mil reais. E depois eu tinha já um projeto para esse filme, até por conta do momento, né, em que ele aconteceu, que era eventualmente não terminar em filme, né, ele virar um programa, um telefilme, tanto que o prêmio dele é de telefilme. Esses 100 mil era para fazer um telefilme. Se eu não encontrasse distribuidora, mas eu queria estar pronta para as duas coisas, então eu conheci o Hugo, que estava trazendo a Atom para o Brasil, e aí porque eu queria saber como é que funcionava tal. Foi aí que o Hugo se ofereceu para fazer o filme, para esse filme ser uma espécie de showcase, né, da Atom e desse sistema. O que aconteceu foi que depois que a gente filmou e pré-montou, a Rio Filme investiu dinheiro para fazer a ampliação para 35 e para lançar em sala. Você está a par atualmente da ocupação de mercado do filme brasileiro, né? É medíocre, né? Nós não sobreviveremos dessa forma aí. E talvez viveremos de memórias. Entende? Mas e hoje? E amanhã? E os nossos sucessores? Né? Existe, você acha que existe ou deveria existir um movimento organizacional no sentido da criação de uma indústria sequencial, né, continuada? Eu quero viver disso. Agora, eu não sei, né, porque, enfim, acho que os filmes estão aí, a gente tem cota de tela, a gente tem várias coisas, né, e nem sempre o público se interessa. Eu acho que a parceria com a televisão é muito legal,
né? Porque acho que precisa de uma educação. Hoje no Brasil, que sugestão você tem para nós ocuparmos o nosso mercado? Ponto. Não tem essa resposta assim. Não tem, imagina, se eu tivesse, sabe, assim, o que eu estou é tentando, né? Eu fiz Antônia, achei algumas coisas, experimentando do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, tenho a minha militância, né, na PASSE, e sempre a gente está, né, tá buscando fazer um projeto coletivo, né, de produção. Eu acho que a gente precisa educar as pessoas audiovisualmente, acho que isso tem que estar nas escolas, tem programas para isso, eu faço questão de doar meus filmes para isso, enfim, né, tô fazendo o que eu posso, agora não tenho a resposta, de forma alguma eu tenho. O que você achou do diferencial em relação do lançamento desse que você ganhou prêmios e do Antônia que você aproveitou uma mídia atual? Muitas coisas aconteceram, né? Primeiro tem 10 anos entre um filme e outro, né? Exatos 10 anos. Esse Estrelas foi lançado em 97, o mercado estava de um jeito e em 2007, ano passado, quando eu lancei o Antônia, estava de outro. O que aconteceu na Antônia é que eu sempre quis que ele fosse muito visto, né? E quando surgiu a oportunidade da televisão, eu agarrei mais que depressa, né? E acho que foi muito bom, foi muito positivo, porque foi visto, né, apesar do horário, por milhões de pessoas, e o filme Antônia também foi muito legal. Ali no Antônia, quando eu terminei o filme, no meio ali da montagem, eu vi que o filme havia criado um mundo, né, evidentemente baseado na realidade, mas é aquele mundo das 4 personagens da Vila Brasilândia que nunca tinha sido visto, né, na televisão. 4 mulheres negras protagonizando, 4 cantoras, 4 jovens, né, e elas muito né, cheias de empatia, de carisma, né, e aí com a proximidade com a O2 que a gente tinha, e sabendo que a O2 estava encerrando a produção de Cidade dos Homens, a gente propôs para eles, né, de serem coprodutores do filme e da série, e produzirem a série. Foi uma parceria que a gente fez e foi muito legal. E foi também enfim, essa coisa da parceria com a televisão, que às vezes pode ser muito boa, né? Muito produtiva. A indústria pressupõe uma continuidade ininterrupta. É exatamente isso aí. É isso aí que vocês estão resolvendo esse problema. Não, sem continuidade não é indústria. Não havendo indústria, não há comércio. Não havendo comércio, não há retorno de capital, portanto é um mau negócio. O cinema no Brasil. A questão da trilogia, e se você já tinha pensado desde o primeiro, se realmente ia ser uma trilogia ou foi surgindo? Quando eu estava, logo depois de filmar Antônia, é que eu me propus a fazer uma trilogia. Mas foi depois de filmar, não foi antes do filme. Porque primeiro que eu conversei com o Jean-Claude e falei, eu gostaria de continuar investigando, trabalhando sobre a estrutura da tragédia, sobre a possibilidade de se fazer tragédias contemporâneas, né? Não é nenhuma certeza, assim, é uma investigação de um formato, digamos, dramatúrgico, né? E desse tipo de tarefa que eu me propus, apenas por um jogo, né, próprio, de trabalhar com essas 3 fases, e aí o Jean-Claude escreveu o Através da Janela, que é a velha, que é a história da velha, né, desse arquétipo da velha. E depois o Antônia né, do ponto de vista do arquétipo, a jovem, o nascimento, a virgem, né, essa virgem arquetípica que eu busquei. É a virgem, não a virgem que nunca teve relações sexuais, mas arquetipicamente que é aquela fiel a si mesma.
né? Ela não se corrompe por nada nem ninguém, não, nem, né? Externamente, Pai, ela perante ela, sua integridade. Sua integridade, aquilo que ela quer. E aí, sob essa bênção, digamos, desse arquétipo, é que veio Antônia e essas histórias que estão ali relacionadas a Antônia. As imagens, captação de imagem, a cabeça de um diretor ou qualquer... Nós estamos aqui com... Aliás, tem vários... O da marca, da boca, você tem aqui... A gente fazia, quando não tinha a maçã, você fazia com banana. Então, esse tipo de improvisação é o que valeu, uma satisfação imensa. Esse abraço é de todos nós, ó. E eu quero falar com você daqui a pouco. Na próxima semana temos mais o olhar feminino sobre o cinema nacional.